Aleluia! Glória a Deus! Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Vamos se assentar em nome de Jesus. É bom nós passarmos momentos louvando, adorando, exaltando, glorificando o nosso Deus. Aqui nós estamos todos os domingos, de manhã e à noite, louvando, adorando, exaltando o Senhor, pois nós precisamos deixar o nosso espírito chegar até Deus. A palavra do Senhor disse: o meu espírito se unir com o espírito de Deus, nós vamos tornar um só com Ele. Nós precisamos ter esses momentos de adoração, de louvor em nossa casa, em nosso quarto. Todos nós precisamos ter o quarto secreto, o lugar secreto, aonde você todos os dias você vai lá e vai adorar o seu Deus, vai louvar o Senhor, vai meditar na palavra do Senhor. É muito bom você chegar na presença de Deus, você não quer mais sair, você quer continuar, a tua carne não fala mais nada e você só quer ficar na presença de Deus. Muitos não têm feito isso. Eu tenho, segunda-feira retrasada, que nós tivemos aqui uma busca do Espírito Santo, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, até as crianças foram batizadas também no Espírito Santo. Então é muito importante nós trazermos o reino, porque a igreja ela tem que ser avivada, e quem aviva a igreja é o Espírito Santo. É muito importante nós buscarmos todos os dias o Espírito Santo. Amém? E a mensagem de hoje, eu quero falar de reino de Deus, porque a mensagem de hoje vai falar muito conosco, não que eu já não tenha pregado sobre esse assunto, porém hoje nós vamos ser um pouquinho mais específico, não deixando nada nos contaminar com este mundo. Nós precisamos entender o que é do mundo, o que é do reino. Mateus 6,33 nós conhecemos, mas pode abrir. Mateus 6,33. Hoje nós vamos falar buscando as prioridades do reino de Deus. Existem prioridades que nós não podemos deixar. E aqui Mateus 6,33 começa assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor aqui nesse capítulo, ele fala de muitas coisas, das necessidades do dia a dia, roupa, vestimenta, comida. E muitos se preocupam com essas coisas. Por quê? Porque elas não conhecem o reino de Deus. A pessoa que está no reino de Deus, ela não tem muitas preocupações. Eu sei que o ser humano ele é um ser, ainda não é perfeito, por isso que nós nos preocupamos. Porém, nós não deveríamos nos preocupar tanto com certas coisas. Como assim? Como eu vou conseguir fazer isso? Se você começar a priorizar as coisas importantes do reino de Deus na sua vida. E eu quero mostrar para vocês hoje que as suas prioridades, elas estão erradas. Nós, por termos prioridades erradas, o reino de Deus não manifesta. Porque ele diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, ele garante para nós que todas as coisas irão manifestar ao nosso favor. Todas as coisas irão ser acrescentadas na nossa vida. Por quê? Acrescentada, porque Jesus já conquistou tudo naquela cruz. Efésios 1:3 diz: todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Então está lá no mundo espiritual e nós precisamos trazer. E por onde que ela vem? Através do reino. O reino de Deus até as nossas vidas. Por isso que Jesus, ele priorizou o reino de Deus quando ele veio aqui. Nós vamos entender isso tudo. Eu deixei algumas anotações aqui para que a gente dê introdução à nossa mensagem de hoje. A maioria das pessoas não sabem o que está buscando. O que você está buscando na sua vida?
A maioria está buscando coisas erradas, porque muitas pessoas não entendem. O Senhor diz, buscar em primeiro lugar o meu reino. E o que você está buscando nesta vida? O que você está nessa vida buscando resolver o quê? Ter o quê? Né? Buscam algo que dê a eles um significado de satisfação. Todo ser humano vive buscando algo que dê satisfação. Nós vemos aí, tem gente que se prioriza a sua vida, vou emagrecer. Aí prioriza. Agora eu vou ficar forte. Vai para a academia para ficar forte. Fica priorizando as coisas. Por que as pessoas priorizam coisas, buscam coisas? Porque elas querem se satisfazer. Nós temos uma necessidade de satisfazer. Chega uma certa idade, a pessoa fala assim, eu quero casar. Eu quero arrumar uma pessoa para casar. Aí vai lá e casa, né? Mas não casa conforme o reino de Deus. Não busca conforme o Senhor diz. Se nós buscarmos o reino, só o reino, irmãos, em primeiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele não limitou nada. Mas nós buscamos as coisas. Nós deixamos de buscar o reino e a justiça em primeiro lugar e vamos buscar as coisas para nos satisfazer. Claro que nós precisamos ter uma casa, precisamos ter um carro, precisamos ter saúde, precisamos ter um casamento abençoado, mas para que isso seja realmente benéfico para nós, nós temos que trazer tudo isso para nossas vidas através do reino de Deus. E muitos estão buscando as coisas, porque nós precisamos disso para satisfazer a nossa vida. Quem é que vai viver nesse mundo sem nada? Mas o que as pessoas estão buscando fora do reino de Deus. E os crentes também não estão buscando através do reino de Deus. Primeiro, buscar através do reino e a sua justiça. Todas as coisas vocês vão ter. E as pessoas gastam muito tempo buscando coisas. Estão buscando tempo, gastando tempo. E deveria desfrutar desse tempo para outras coisas. E passam dias e dias buscando as coisas, se sacrificando. E por quê? Porque eu creio que tudo isso que as pessoas estão buscando, que nós buscamos para satisfação, para alegria, é porque nós perdemos. O que nós buscamos, na verdade, quem assistiu às outras mensagens que eu preguei sobre o reino, o que nós estamos buscando, na verdade, é aquilo que Adão e Eva perdeu lá no Éden, o reino de Deus. Por isso que o Senhor diz, se você quer ser feliz, se você quer ser satisfeito, você tem que priorizar na sua vida o reino de Deus e a sua justiça. É difícil o ser humano hoje entender com a vida que nós levamos, com o mundo do jeito que está. Mas quando você chegar nessa maturidade espiritual, eu vejo que, essa semana até falei sobre isso, o apóstolo Paulo fala que as crianças, elas querem tomar leite, né? E elas ficam dependendo de pai e mãe para tomar o leite. Mas os adultos não, os adultos sabem, comem alimento sólido. Só um adulto espiritualmente falando, ele consegue discernir as coisas do reino de Deus. Enquanto as pessoas são crianças, espiritualmente falando, elas nunca vão conseguir discernir o que é reino de Deus, o que é o mundo. E elas ficam perdidas, ficam buscando coisas, eu quero coisas, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ter aquilo, porque ela acha que isso vai trazer satisfação. E na verdade é a mentira que o mundo está pregando para as pessoas. Até mesmo algumas igrejas, né, que priorizam isso e aguçam isso nas pessoas, em que elas precisam ficar ricas, que elas precisam ter isso, porque se você não tem isso, você não tem Deus na sua vida. Isso é a pior mentira que inventaram por aí. Então, o que fazer, então, nesse momento, para que a gente possa ter sucesso? Sucesso, todo mundo quer sucesso, todo mundo quer viver bem, e é possível? É, mas só através do reino de Deus. Esquece, irmãos, nenhuma pessoa é feliz nesse mundo, ninguém vai ser feliz nesse mundo,
se não buscar o reino de Deus e a justiça, como a palavra de Deus diz. Não como a religião ensina, não como alguns pregadores mostram, mas como a palavra de Deus nos ensina. Então vamos lá? Primeira coisa, buscar o propósito para a sua vida. Qual é o propósito? Para que você está fazendo aqui, irmãos? O que você veio fazer neste mundo? Qual que é o teu propósito? Você sabe? Por que você aceitou Jesus? A maioria aceitou Jesus para ser salvo. Tá bom, mas isso não é o suficiente. Qual é o propósito que Deus te chamou? Qual foi o propósito que Ele... Tem um propósito. Deus não chamou para você ficar sentado numa igreja, de vez em quando, uma vez por semana, duas, ler a Bíblia todos os dias, isso é, se você ler. Qual é o propósito de Deus ter te chamado? Qual é o propósito de você estar trabalhando onde você trabalha? Por que você trabalha, né? Por que você tem essa profissão? Por que você casou com essa mulher? Por que você casou com este homem? Por que você teve um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos? Qual é o propósito para isso? Por que você vive essa vida que você vive hoje? Qual é o propósito da sua vida? Ah, pastor, eu vou vivendo para ver o que vai dar. Você não tem propósito na sua vida. E para todos nós, Deus deu um propósito de vida diferente. Ele trata conosco individualmente. Por mais que nós somos filhos dele coletivamente, né? Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, quando nós nos reunimos, mas cada um trabalha de uma forma para ele. Por exemplo, o dedo, ele não tem o mesmo propósito do braço. O dedo não tem o mesmo propósito do olho. Você pode até usar o dedo para coçar o olho, para tirar. Você precisa dele. Porém, o dedo serve para outras coisas. Mas o olho serve para outra coisa. A boca não tem o mesmo propósito da orelha. Mas por mais que você esteja no corpo, o propósito é diferente. Então, veja, o tratamento que o ouvido precisa é diferente do tratamento que a boca precisa. O que as mãos precisam. Quando nós aqui estamos em 2020, né, na pandemia aí do Covid, você passa álcool gel nos olhos, irmãos? Tem que priorizar. A mão só, né, que passa o álcool gel, mas eu acho que deveria passar desde o alto da cabeça até a planta dos pés. O povo tem tanto medo, né? Então tinha que viver, ou envelopar, passar para aquele envelope, ficar só com... E aí colocar álcool no olho, no ouvido, no nariz, nos olhos, nos umbigos, colocar em tudo. Porque o medo que as pessoas têm é demais, né? Porque foi implantado isso. Porque saiu do propósito do reino de Deus. Quando nós não pensamos, quando nós não agimos conforme o reino de Deus, as coisas do mundo nos é acrescentado. Mas quando nós temos o propósito do reino de Deus, as coisas de Deus nos são acrescentadas. Amém? Então, buscar saber o que Deus mandou você fazer nesta vida. O que Deus... Porque se você estiver no propósito errado de Deus, você vai ter problema, irmãos. Quantas pessoas elas não conseguem vencer na vida porque elas estão no propósito errado? Por exemplo, Deus colocou o peixe para nadar, amém? Qual que é o propósito do peixe? Nadar, ele não voa. A ave voa, não nada. Apesar que tem algumas que nadam, mas não fica tanto tempo lá debaixo da água que nem um peixe. Tem peixe até que voa também, mas não fica tanto tempo fora d'água, senão morre. Então Deus criou todos os seres com um propósito, irmãos. Qual é o seu propósito neste mundo? Porque enquanto você não encontrar o seu propósito, a sua vida vai ser de fracasso e mais fracasso, de derrotas e mais derrotas. E você vai culpar Deus, vai culpar o pastor, vai culpar a mãe, vai culpar o pai. O meu povo sofre porque falta o conhecimento. E eu vou acrescentar um pouquinho. O conhecimento do seu propósito. Eu descobri o propósito que eu nasci. Eu nasci para ser pregador do Evangelho. Ponto. É aqui que Deus me escolheu. E eu tenho prova, reprova, passei por várias provas.
E Deus provou para mim, Ele provou para mim que Ele me chamou para pregar o Evangelho. Porque eu detestava, eu odiava ser pregador do Evangelho. Nunca quis isso, nunca desejei, corri muito disso. Mas Deus provou para mim que Ele quis, Ele me criou com esse propósito de ser um pregador. Você pode ter sido o propósito teu, qual que é? Dependendo daquilo que você encontrou na sua vida, é aí que Deus chamou você. Deus chamou você no propósito que Ele deu para você. Amém? Mais uma coisa, muitos se encontram atarefados, mas não são eficientes no que fazem. Às vezes a pessoa ela fica muito atarefada. O propósito teu não deixa você trabalhar muito não, viu? Não deixa. Porque você está no propósito de Deus, Deus sabe que você... Agora você se desespera demais. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 empregos. Então você está no propósito errado. Porque o que Deus deu não deu para você sacrificar, não. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. O propósito de Deus leva... o propósito de Deus não deixa você deixar a família de lado. Porque tem gente que acha que está cumprindo o propósito de Deus, mas está deixando a família. Está deixando a criação dos filhos. Está deixando a esposa. Está entristecendo. Sexta-feira aqui nós falamos sobre espírito de rejeição, né? Muito sério, todo mundo tem. E enquanto você não se libertar disso, você vai ter problemas na sua vida. Todos nós precisamos de libertação de rejeição. Todos têm rejeição. Todos os sintomas que você tem, que não te deixa você confiar na palavra de Deus, é devido à rejeição que você tem na sua vida. E nós provamos aqui que todos têm rejeição, que fizemos um teste aqui, sexta-feira. Amém? Então, o teu propósito que Deus te deu, ele não ocupa muito o seu tempo. Muito pelo contrário. Você tem tempo para fazer todas as coisas. A Bíblia diz, o homem pode gerar 100 filhos, mas se ele não desfrutar a vida que Deus te deu, melhor que não tivesse nem nascido. Porque o teu propósito, o propósito que Deus criou você, dá para você viver, comer, ter o melhor da terra e ainda viver a sua vida. E muitos não estão vivendo mais a vida, porque está fora do propósito de Deus. Alguns até têm sucesso, mas em coisas erradas. Tem gente que você vê no mundo que trabalha, tem até sucesso, mas em coisas erradas. Elas cresceram de forma errada, são tristes, às vezes ficam doentes, às vezes estressam demais, porque o mundo hoje é estressante. E aí o que acontece? Acontece que as pessoas passam por muitas dificuldades, elas têm enfrentado muitos obstáculos na sua vida. Por quê? Porque ela se estressa, porque ela busca o sucesso naquilo que Deus não chamou ela. Não é o propósito de Deus. E a pessoa batalha, se esforça. É porque o fulano aquele lá conseguiu, o meu pai conseguiu. Às vezes o pai é advogado, quer que o filho seja advogado. Mas Deus não chamou ele para ser advogado. E ele vai fazer aquilo para agradar quem? O pai. Propósito errado, perda de tempo. Plantou coisas erradas e vai colher. Para qual foi o propósito que Deus te chamou? Você conhece, você sabe disso, porque você tem um talento em relação ao propósito que Deus te deu. Porque Ele te dá um propósito, te dá um talento, te dá um dom, né? Dom não, um talento. Você tem um talento. E é nesse talento que você tem que Deus vai enviar você para o propósito. Outra coisa, você vai fazer uma prova. Vou dar um exemplo aqui. Você vai fazer uma prova na escola e o professor fala, só respondam as questões ímpares. Amém? Mas você é muito inteligente, aí você olha para as pares, sei todas. E responde as pares certinhas. O que você vai receber, irmãos? Que nota que você vai receber? 0. Porque a regra era responder somente as ímpares. Então não adianta você querer fazer uma coisa que
está fora daquilo que Deus colocou para você. Existe uma regra para a sua vida. Existe um propósito de Deus para você. Muitos são desejos do coração do homem, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus para a sua vida. Acha esse Provérbios para mim. Então veja que muitas pessoas, elas não se encontram no seu propósito e estão sofrendo. Tem gente que quer casar e não nasceu para casar. Oh, é verdade. A Bíblia diz que Deus chamou alguns para ser eunucos. E a pessoa insiste. Tem gente que hoje, infelizmente, eu estava até conversando com os obreiros, uma coisa muito séria, irmãos. Antigamente, as igrejas evangélicas, de antigamente, quando uma pessoa pecava, ela era trazida na frente da igreja e ela tinha que confessar o seu pecado para todo mundo. Não, isso é um constrangimento. Não, isso é realmente derrota de Satanás. Isso é derrota. Confessar o seu pecado hoje não pode mais. Então as pessoas estão escondendo os seus pecados. Criam até lei, né? Isso é assédio moral, para que isso não aconteça. O diabo não quer que você confesse o seu pecado. Então o que está acontecendo com as gerações que estão passando? São gerações, as igrejas principalmente, né? Mas nós estamos em 2020, mas a palavra é a mesma. Confessar os seus pecados uns aos outros. Mas nós não fazemos. Se eu fizer isso aqui, vai todo mundo embora. Porque ninguém tem coragem. Às vezes não tem coragem nem de levantar a mão quando eu faço uma pergunta. Não quer confessar que tem aquele sentimento. Até um sentimento que nem sexta-feira nós falamos disso. Quem pensa, eu conheço as pessoas, eu sei quem elas são, eu sei que elas têm e não tem vergonha de levantar a mão. Então, como que um povo desse, irmãos, vai alcançar as coisas do reino de Deus? Que elas não são sinceras, elas não são verdadeiras, elas não estão dispostas a ser libertas, porque o orgulho é maior. E a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos. Deus não ouve oração de orgulhoso. Deus resiste aos orgulhosos. Eu tenho vergonha. Mas de fazer... Você não tem que ter vergonha. Você tem que ter coragem. É coragem de confessar os seus pecados. Estou dizendo que você tem que confessar publicamente hoje. Isso não é mais costume da igreja. Mas deveria ser. Então a igreja foi abrindo mão de certas coisas, de certos princípios. E o povo foi ficando cada vez mais... duro, mais fora do propósito de Deus, porque não dá para Deus fazer algo. Como que uma pessoa dessa vai acessar o reino? Se ela está no erro, se ela está no pecado. E ela não confessa porque o orgulho dela não deixa. E olha o que diz aí, que eu falei em Provérbios. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Pronto. Aqui está. Você pode ter planos, você pode desejar o que você for. Muitos ficam a vida inteira tentando ter uma coisa e quando consegue, perde. O que nós temos que buscar é o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu quero trazer isso para vocês hoje. Eu quero trazer qual é o propósito para todos nós e o propósito é igual. O maior é igual. E quando você entende isso, você vai passar a entender qual é o seu propósito. Você nunca vai conhecer, dificilmente você vai conhecer o teu propósito se você não conhecer primeiro o propósito de Deus para a sua vida. O propósito que Deus colocou para todos nós, independente de quem nós somos no reino de Deus. Aquele que se diz crente, aquele que se diz evangélico, aqueles que diz convertido, tem um propósito de Deus. E nós vamos entender agora. Mateus 6:9. Todo propósito, ele te traz prioridades. Se você tem um propósito, você vai priorizar. Por exemplo, todo dia que você levanta, você tem um propósito, trabalhar todo dia, né? Então você prioriza, a primeira coisa é levantar,
escovar os dentes, abrir os olhos, né, que nem todo mundo diz, e você prioriza todos os dias. Não, amanhã eu não posso ir lá. Por quê? Porque eu trabalho. Ah, eu não posso fazer isso, porque eu trabalho. Ah, eu não posso ir em tal lugar, porque eu estou trabalhando. Então você sempre prioriza o quê? O seu trabalho. Qual que é o teu propósito? Você tem um propósito, ganhar dinheiro. Todo mundo trabalha para ganhar dinheiro. Qual é o propósito do trabalho? Ganhar o dinheiro. Mas aí você prioriza ele. Sábado eu posso. Por quê? Porque eu não tenho mais o trabalho. Então, dentro do propósito, as prioridades que você deve assumir também. E é isso que tem. Por isso que o Senhor diz, buscar em primeiro lugar. Priorize o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,9 diz, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a prioridade de Jesus era fazer com que todos nós também entendêssemos isso, de que nós deveríamos trazer o reino de Deus aqui na terra. Para quê? Para que seja feita a vontade do Pai aqui na terra, e não a nossa. Mais um aqui, Lucas 2, versículo 49. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Veja que quando Jesus, com 12 anos, desaparece, vai lá no templo, aparece no outro dia, aí chega lá para a mãe, a Maria, e diz, aí, onde você está? Onde você está, menina? Você me deixou louca. A resposta dele, por que vocês estavam me procurando? Veja que Jesus, desde pequeno, já dava no pai e na mãe, né? Maria, por que eles estão me procurando? A minha prioridade, qual que era a prioridade? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Para quê? Mas eles não compreenderam o que eles diziam. Então, qual que era a prioridade? Tem uma outra tradução, para outra tradução, no versículo traz, 49. Por que você me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Então Jesus veio tratar do que, irmãos? Dos negócios do Pai aqui na terra. Porque ele veio instaurar o reino de Deus, ele veio reconciliar as pessoas de novo para o reino. Ele veio, qual que era o propósito de Deus? Restaurar o reino de Deus aqui na terra, porque foi perdido quando Adão e Eva entregou para Satanás a terra. Então ele falou, agora eu vou restaurar isso. E como que eu faço isso? Cuidando dos negócios do Pai. E qual que era o negócio do Pai? Era a empresa do Pai? Deus tinha uma empresa aqui que tinha... Não, qual que era? A igreja do Senhor? Não. Ele veio trazer o entendimento. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Ele veio trazer a verdade. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a sua vida. Ele veio trazer o que realmente importa para nós. Mas não, o ser humano hoje tem colocado na sua mente que o mais importante é o trabalho. Não, o mais importante é o reino de Deus. Talvez você esteja no trabalho, se esforçando, entregando tudo, se matando por causa desse trabalho. Por quê? Porque você está fora do propósito de Deus para a sua vida. E você insiste. Porque quando Deus te dá um propósito para você, você não sofre com o propósito de Deus. Ou seja, Ele não tira a tua privacidade. E Ele te dá condições de você viver uma vida nessa terra. Porque se for para você viver um propósito sem vida, não é um propósito de Deus. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então o reino de Deus te traz vida, não te escraviza. Você é escravo do seu trabalho, você respira o teu trabalho 24 horas, não é o propósito do reino. Talvez você até esteja no trabalho certo, mas você está tratando o seu trabalho de forma errada. O reino de Deus vem em primeiro lugar. Sua família,
é importante no reino de Deus. A sua família é mais importante que o teu trabalho. A sua família é mais importante do que o dinheiro que você vai ganhar. Ah, mas se eu não for, se eu não deixar... Irmão, o reino de Deus é assim. Mas nós estamos contaminados porque deixamos o mundo entrar e hoje o mundo está entrando até mesmo dentro das igrejas. Se você não conhecer o seu propósito, você não saberá as suas prioridades. Assim você se dedicará a coisas que não têm importância, desperdiçando seu tempo. Tem gente que gasta tanto tempo fazendo as coisas. Qual que é a prioridade? Por exemplo, você tem uma empresa. Você tem lá, é sua empresa. Qual que é o propósito seu na tua empresa? O propósito da minha empresa é administrar a minha empresa. Eu sou o dono, tá, tudo bem. Mas você lá na tua empresa, você faz o quê? Você administra, tem gente que administra, tem gente que é empregado, tem gente que é... Está errado. Qual é o teu propósito? E tem gente que administra empresa e não tem capacidade para ser um administrador. Porque a capacidade da pessoa é ser um empregado só. Ela não tem capacidade de ser dono. E ela quer ser dono. E Deus criou você e você quer ser... Ah, mas eu quero ser dono. Mas você tem capacidade? É aquilo que nós pregamos semana passada. Assiste a mensagem, já está no nosso YouTube. Aqui nós colocamos essa semana. Irmãos, você é um bom administrador? Quem não é bom administrador está fora do reino de Deus. Deus, quando ele chama José, José chegou aonde ele chegou porque ele era um bom administrador. Ele foi um bom administrador na casa do Potifar. Ele foi um bom administrador na cadeia. Aonde ele ia, ele era um bom administrador. Se você não sabe administrar essa pequena empresa que você tem, Deus também não vai te dar uma empresa maior. Por quê? Porque você não tem capacidade para isso. Mas por que você? Porque você prioriza coisas erradas. Veja o que Deus chamou para você. Tem gente que não consegue delegar. Tem gente que não confia. Então você não pode. É a mesma coisa casamento. Casamento, se você não confia na esposa, não confia no marido, você não pode casar. Se você é ciumento, irmão, você não pode casar. Ih, pastor, mas eu casei. Coitado com quem você casou. Essa pessoa é uma escrava de você. É uma escrava de você. Porque quem é ciumento não pode casar. Porque ciúme, a Bíblia diz que é pecado. E o que vai acontecer com esse casamento? Como que vai conviver? Casamento não existe isso, irmão. Quem casa tem que confiar. Ah, eu não confio. Então você está com um problema, está fora do propósito de Deus. Casamento é para confiar um outro, para crescer junto. Conta dividida, não sabe quanto um ganha, quanto o outro ganha. A mulher não ajuda o marido não ajuda a esposa. É uma falsidade. Então o que acontece? No reino de Deus não existe. Deus é honesto com a gente. É ou não é? Ele é fiel com a gente. Agora ele quer que isso nós também façamos em relação a ele. No reino dele, ele confia em nós? Confia. Ele confia naquilo que você realmente faz de acordo com a vontade dele. Aquilo que você não faz, ele vai esperar você mudar. Se você não é fiel nesse pouquinho de salário que você ganha por mês com Deus, você acha que Deus vai colocar você no muito? Seja fiel no pouco, que eu vou te colocar no muito. Às vezes a pessoa não é fiel nem no pouco que tem. Se Deus não te dá, se você não é fiel naquilo que Deus tem te dado, irmãos, como que Deus vai colocar você no muito? Qual é o propósito? Veja quais são as suas prioridades. Você acha que trabalhar, você está fazendo a vontade de Deus. Não. Você está deixando o quê por causa desse trabalho? Porque vai chegar uma hora que você nem o teu corpo vai aguentar. O estresse vai acabar com você. Você vai morrer, veia vai entupir. A diabetes vai comer tudo você. Que é isso? É verdade. Porque você está em prioridade. Você vê peixe estressado, irmãos? Nadando o dia inteiro.
É como eu disse na outra mensagem. Os únicos animais estressados são gato e cachorro, porque vive com o ser humano dentro de casa. O ser humano, quando fica bravo, desconta o cachorro. Sai daqui! Pá! E hoje está invertendo, né? As pessoas estão tratando melhor um cachorro e um gato do que o ser humano. Qual que é a prioridade para Deus? Você acha que se você trata melhor o seu cachorro do que o seu marido, mas meu marido é um cachorro. Se você trata melhor os seus cachorros, seus animais, do que pessoas, eu acho engraçado essas pessoas que defendem animais. Ai, quem defende animais? É que ela tem um monte de ser humano passando fome na rua e ninguém está defendendo esse povo. Mas defender animais, prioridade. Mudar as prioridades. Não que você deve maltratá-los. Eu amo, eu gosto de cachorro, não gosto de gato, não, mas cachorro eu gosto. Mas não quer dizer que eu vou bater em gato, não, jamais. Mas não é prioridade. Se fosse prioridade, eu tinha em casa. Só que a minha mulher falou, se você tiver, você que vai limpar tudo. Eu falei, então não quero. Então, qual é a prioridade para você? Animal não é mais importante, irmãos, do que um ser humano. Hoje querem abortar crianças. Olha, esses que defendem animais são os que querem abortar. Olha só a prioridade deles, não é demoníaca. Veja, o reino de Deus não está sendo mostrado a essas pessoas, eles não vivem o reino de Deus. Marcos 16, 15. Qual é o propósito, então, de um discípulo de Jesus? Pastor, eu sou discípulo de Jesus. Então, vamos ver. Propósito e prioridade dos discípulos de Jesus. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será o quê? Condenado. Qual que é o propósito do discípulo, irmãos? Pregar o evangelho. Qual que é a prioridade, discípulo? Qual que é a prioridade? Ganhar almas. Propósito, pregar o evangelho. Prioridade, eu estou dizendo, para quem é discípulo de Jesus, ganhar almas. Para isso, você tem que aprender a pregar o evangelho. Quanto tempo você passa pregando o evangelho neste mundo? Hoje eu coloquei um versículo no nosso WhatsApp, que está lá, acho que em Coríntios, agora esqueci, 1 Coríntios, esqueci o versículo. Irmãos, nessa corrida, quem quer ser cristão, você vai ter que largar muita gente na sua vida, muitas amizades. Se você é amigo do mundo, a Bíblia diz que você é inimigo de Deus. Muitas pessoas que te influenciam de forma errada, você vai ter que deixar. Se você não quiser deixar, Deus não vai deixar você entrar no reino de Deus. Porque ninguém vai entrar no reino de Deus com amizades fora da palavra de Deus. Há pessoas que o Senhor fala, eu não quero que vocês nem sentem para comer com eles. Está na Bíblia. E tem gente que não vê nada de mal com essas coisas. Veja como que o mundo mudou. Tem que amar, desculpa, né? Tem que amar uns aos outros, tem que amar o inimigo. Amém. O que é amar o próximo? É você levar o reino de Deus para eles. Porque amor não é sentimento. A Bíblia diz que amor não é sentimento. A Bíblia diz que amor é Deus. Deus não é sentimento. Deus é um ser supremo, né? Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Criador. Ele não é sentimento. Mas, infelizmente, o ser humano colocou um sentimento chamado amor para justificar algo de muito valor. Eu amo, para mostrar para a pessoa que ela tem um sentimento muito grande por aquela pessoa. Mas não é verdade. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, se eu quero levar amor para alguém, eu levo Deus. Amar uma pessoa é levar a pessoa a conhecer o Salvador. Isso é amar, porque é muito mais importante para você e para mim, é conhecer o reino de Deus. É prioridade para um discípulo de Jesus. E de pregar o evangelho a toda o quê?
criatura, pessoas do mundo. Não é um tal de ficar pregando para a igreja, para a pessoa crente. Porque isso está errado, porque o Jó, é uma discussão. Para de fazer essas besteiras, irmãos. Vamos buscar criaturas, pessoas do mundo, falar de... mas isso dá muito trabalho. É verdade. Eu estou fazendo um trabalho aí com o pessoal do mundo e está tendo resultado. De 100 já deu 2 resultados. Glória a Deus. Glória a Deus, é o que eu estou buscando, fazer o que Deus me mandou, só isso Ele me mandou. E o que acontece com a minha vida? Cada alma que eu ganho para Jesus, o meu galardão sobe, irmãos. Eu não vou ser qualquer um lá no reino de Deus, não porque eu prego o evangelho, é porque eu ganho almas. Ganhar almas é o seu troféu, é a mudança. Deixa essa mensagem aqui na igreja. Ganhar almas é prioridade para todo cristão. Pergunto a vocês novamente, quantas almas você ganhou para Jesus este ano? Eu vou falar ano, porque nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, quantas almas você ganhou para Jesus? Você não está priorizando o reino de Deus, porque todo discípulo prioriza. Vão lá e pregam o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será o quê? Então, a prioridade no reino, ganhar almas. Propósito e prioridade do reino de Deus. Mateus 4,17. Não se deixe enganar. Aquele versículo que eu preguei hoje, coloquei no WhatsApp nosso. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com as más companhias. Trate todo mundo bem, mas saiba discernir quem é bom e quem é ruim para você. Aí quem é ruim, tente pregar o evangelho. E se não quiser, você vai se comunar com essas pessoas? O costume deles, a palavra deles, a visão deles, são todas erradas, são mundanas, irmãos. São mundanas. Eu vejo o crente falando cada coisa. Eu vi aí esse negócio de avatar. Aí, o povo nem sabe o que é o avatar, nem tem noção. Tem crente fazendo avatar. É um falta de descaso. Nós temos um caso muito grave aqui na nossa... Eu vou até colocar público. Tem um caso muito grave aqui na nossa cidade de um candidato a prefeito. O candidato e o vice. Mas não vou dar nome. Irmão, é gadu eles. Todas as vezes que eles começam o pronunciamento, a primeira coisa que eles agradecem ao gadu, o grande arquiteto do universo. Você sabe quem é isso? É satanistas. E tem crente apoiando essas coisas. Mas pastores, o gadu, irmãos. É por isso que o povo sofre, porque tem líderes, mestres, que não têm conhecimento. Talvez ofereceu dinheiro, deve ser isso. Mas eu jamais a igreja pode se prostrar diante de Salomão. Irmão, entre Salomão, vou dar um exemplo, entre Salomão e Ciro, eu fico com Ciro. Deus escolheu Ciro. Salomão, Deus, deu um pé na bunda dele. Entre Salomão, quem é bom entendedor, não posso estar falando aqui, que isso vai para a internet, senão eles... Entre Salomão e Ciro, eu prefiro Ciro. Voltando à mensagem. Mateus 4,17, faz favor. Qual é o propósito e prioridade do reino de Deus? Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, qual que é a prioridade de Jesus do reino de Deus? Primeira coisa, que haja arrependimento. Para quê? Para que você possa desfrutar do reino de Deus. Irmãos, é difícil você falar que uma pessoa ela é salva se ela não se arrepende dos seus erros. Volto a dizer aquilo que preguei em umas mensagens aí, acho que é o reino versus religião. Irmãos, tem pessoas que vêm para a igreja, tem até o pastor, a pessoa ganha a pessoa para Jesus, traz para a igreja, a pessoa se batiza, mas ela se torna pior, 2 vezes pior do que ela era antes. Por quê? Porque ela não guarda a palavra de Deus e se diz que é crente.
Ou seja, ela está pecando agora com conhecimento. Antes ela pecava sem conhecimento. A Bíblia diz, Deus, eu não considero o pecado da ignorância. Por isso que nós passamos pelo batismo. O que é o batismo? Na verdade, Deus está dando a segunda chance para nós. Mas tem um preço. Qual que é o preço? Se arrepender do que você fez errado. Reconhecer que aquilo foi errado. Você reconhece que fornicação é errado? Você praticava fornicação, bebedice? Você reconhece que falar mal dos outros? Você reconhece que o que você fazia era errado? Que você não honrava o teu pai e tua mãe? Você reconhece que você tratava mal tua esposa? Você tratava mal teu marido? Você tratava mal seus filhos? Você reconhece que isso era errado? Então arrependam-se. É para isso que nós aceitamos a Jesus. Para que quando nós... e o que é pregado hoje? Não, você é salvo pela graça. Agora você não precisa fazer mais nada porque você é salvo pela graça. Mas na minha Bíblia, não precisa abrir não. Em Tito capítulo 2, versículo 11, 12, a minha Bíblia diz que a graça, ela não é essa mãe que passa a mão na cabeça. Se você não se arrepender, Deus não te perdoa. Se você não realmente se arrepender, não adianta, Senhor, peço perdão pelo pecado que eu cometi, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Amém, confessou. Aí Deus olha o teu coração, Jeremias 17:10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, provo pensamentos, para dar a cada um segundo seus caminhos, suas atitudes. Ele vai olhar para o teu coração e vai ver se realmente você se arrependeu. Ele sabe quando uma pessoa se arrepende, porque as atitudes são diferentes. A pessoa fala que se arrepende, mas ela continua praticando, ela continua com as mesmas amizades, ela continua fazendo a mesma coisa, a mesma mimimice, o mesmo orgulho, as mesmas palavras, as mesmas atitudes, não houve arrependimento. Esse batismo é nulo para você, porque ele não te deu o entendimento, porque eu me batizo para que eu possa me arrepender. E os meus pecados serão perdoados. A partir do meu batismo, tudo que eu me arrepender vai ser perdoado. E as pessoas continuam fazendo. Se tornam 2 vezes pior do que era antes. Então veja, restaurar o reino de Deus na vida das pessoas era o propósito de Jesus. E o que ele priorizava? A pregação do reino de Deus. Arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Jesus estava conversando com o fulano, o reino de Deus é parecido com... o reino de Deus é parecido... Ele sempre falava de reino, ele não teve outra mensagem, irmãos. Jesus não teve outra mensagem a não ser trazer a verdade do reino de Deus. Ele falou, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a sua vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então a palavra de Deus sempre será a verdade para nós. Vamos lá, Mateus 6:24. Outra coisa que nós vamos ver aqui que vai acabar com muito crente. Espero que essa mensagem vá aos ouvidos do crente também. E não do crente, mas como também das pessoas do mundo. E tem muitos caindo nessa armadilha. 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tem tradução que ao invés de dinheiro está escrito mamon, que é a mesma coisa, dinheiro e mamon. Quando você ama o dinheiro, quando você prioriza o dinheiro, quando você serve o dinheiro, você está servindo a um Deus. O dinheiro se torna um Deus chamado mamon. Mas quando você busca Deus, você prioriza o reino de Deus, o dinheiro, ele é apenas um objeto de troca. Por isso que a Bíblia diz, por causa do amor ao dinheiro, muitos se desviaram da fé. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tudo que você pensa, tem dinheiro, então você está servindo mamon. Tudo que você faz conta, está servindo a mamon. Tudo que você está preocupado com dinheiro, você está servindo o mamon. Quem é do reino de Deus, prioriza a Deus e não ao dinheiro. Amor ao dinheiro é inimigo do reino de Deus. Quem ama o dinheiro é inimigo do próprio Deus.
E hoje muitos têm amado o dinheiro, as suas posses. A fé, presta atenção, a fé te dá tudo aquilo que o dinheiro possa te dar e mais uma coisa, salvação. Mas as pessoas priorizam o dinheiro, presta atenção, as pessoas acham que o dinheiro vai trazer tudo que ela precisa. Claro, nós compramos com dinheiro, mas pela fé que nós temos na palavra de Deus, o reino de Deus te dá tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Você acha que só o dinheiro pode comprar? Não. O Senhor diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão o quê? O dinheiro vem de onde você nem imagina. O trabalho que você faz rende que você nem imagina. As coisas que sobra dinheiro todo mês. Mas por quê? Porque quando você prioriza o reino, Deus faz um milagre na sua vida. O justo viverá da fé. E se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Irmãos, no mundo físico nós temos o objeto chamado dinheiro, que nós precisamos dele para viver aqui. Mas no mundo espiritual existe algo, o dinheiro é diferente. No mundo espiritual o dinheiro chama-se fé. Fé, crer, aceitar o que a palavra de Deus diz, que tudo que você precisa lhe será acrescentado. No reino, administramos os nossos bens, nós não corremos atrás deles. No reino, nós não somos donos de nada, irmãos. É difícil as pessoas acharem, eu tenho uma casa, eu tenho 2 casas. Você não tem nada, irmãos. Se você tem esse sentimento de posse, você não é do reino de Deus. Me desculpe eu falar isso. Porque no reino de Deus nós não somos dono de nada. Nós administramos tudo que Deus nos dá. Tudo é de Deus. Ele criou todas as coisas. Não, mas eu trabalhei. Quem te deu saúde? Quem te deu condições? Você não é dono de nada. Tanto é que você não vai levar nada. Vai levar? Lá no caixão você vai levar alguma coisa? Vou vender tudo, colocar as gavetas, o dinheiro lá no caixão. Aí se o bandido souber, vai desenterrar você, jogar fora e vai pegar tudo o dinheiro seu. O Senhor diz, não ajuntei tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem consome. Ajunte tesouros no reino de Deus. Nós temos a visão diferente, nós somos de Deus. É isso, a visão nossa das pessoas, elas estão erradas, estão priorizando coisas erradas. A lealdade dividida não serve para Deus. Presta atenção nisso. Lucas 9:57. Às vezes você quer ser fiel a Deus e a um mamon, não dá certo, irmão. Reino dividido, não. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamon. Se você está servindo a mamon, você não serve a Deus. Não tenta agradar os dois, que não vai dar certo. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Vamos embora, até o 62. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro, segue-me. Mas ele respondeu, Jesus está falando para o pessoal vir seguir. É o que ele faz com a gente, segue a mim, vem para o meu reino. Mas eu tenho coisas mais importantes. Segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar dos seus mortos, porém tu vais e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, ele é algo poderoso, mas você precisa deixar coisas do mundo. Você não pode servir as coisas. Esses sentimentos que a gente tem, vocês vão entender daqui a pouco. Esses sentimentos que a gente tem muito ainda por pessoas e não temos por Deus. Sentimentos que nós temos por coisas e não temos por Deus, pela palavra dele. Então, o segredo no reino de Deus é desistir de tudo para alcançar o melhor na terra. Deu para entender? É você desistir de correr de trás de tudo para que você possa ter o melhor da terra.
Aquilo que você está correndo, que você acha que é o melhor para você, desista disso. Busca o reino de Deus, que você vai ter tudo isso e mais um pouco. Até o dobro, o triplo do que você estava procurando. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas isso é quem tem fé para isso. Quem realmente, hoje as pessoas estão vivendo um evangelho carnal, não um evangelho espiritual. Lucas 18:18. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Jesus já deu uma nela. Puxa-saco, Jesus não gosta de puxa-saco, irmão. Puxa-saco é a pior raça que existe nesse mundo. Porque ele só está te servindo, só está te ajudando, porque tem interesse. Fala não para o puxa-saco, irmão, ele vai ser o seu maior inimigo amanhã. Amanhã ele vai destruir você, vai falar mal de você para todo mundo. Se tem uma coisa que eu não vendo, irmãos, e não troco, são princípios. Eu não negocio princípios do reino de Deus com ninguém. Você quer ser meu inimigo, você vai ser, se você quiser. Mas se você, eu não sou obrigado a concordar com o senhor. Amém. Mas eu também não sou obrigado a concordar com aquilo que está fora da palavra de Deus que você faz. Se você quer, não quer, problema seu. Eu não vou negociar princípio. Eu não vou passar a mão na cabeça tua porque você é o meu amigo. Se feriu o princípio de Deus, feriu a mim também. Porque eu faço parte do reino de Deus. Então eu não aceito jamais negociar princípios, como muitos negociam por aí, por causa da amizade. Eu rompi a amizade nessa eleição por causa dos meus princípios. Eu não quero saber. Me desculpa, mas se você quiser ser meu amigo, você vai ser meu amigo. Mas eu não vou fazer o que você acha, porque está fora dos meus princípios. Eu prefiro o Ciro do que o Salomão. Voltando aqui à palavra do Senhor. Nós estamos no versículo 19, mais um versículo, 20. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. O quê? Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Qual que é o teste aqui? 23. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque ele era muito o quê? Rico. Então veja, Jesus falou, vou fazer, pastor, eu cumpro os meus mandamentos. Você cumpre os mandamentos? Glória a Deus. O que vai acontecer com você a partir de amanhã, se você perder todo o seu dinheiro? Sua casa, os seus carros, sua fazenda, os seus bois. Amanhã você não tem mais nada de dinheiro, não tem um centavo, perdeu o emprego. O que vai acontecer com você? Você vai ficar triste, virar as costas para Deus? Porque você perdeu coisas? Vou ficar triste. Claro que todo mundo fica triste. Mas você vai virar as costas para Deus, vai culpar Deus? Sabe por que você perde as coisas? Porque você ama o dinheiro. Você ama as coisas. Quem ama as coisas, vão perder as coisas. As coisas estão aí para nos servir, irmãos. Se você não perder, teus filhos vão perder tudo, teus netos vão perder tudo. Porque a maldição ela vai até a 3ª e 4ª geração daqueles que te aborrecem. E se você for para o céu com esse coração, o que o Senhor disse aqui? Se você quer ir para o céu mesmo, vende tudo que você tem e deixa o mamão de lado. Para de amar as coisas. É preferível, ele vai falar agora aí, versículo 24. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Veja, no reino de Deus. Mais um. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mais um versículo. Os que ouviram isso perguntaram então, quem pode ser salvo? Está falando de salvação, viu, irmão? Mais um.
Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pare de seguir os homens e segue a Deus. Pare de seguir este mundo e serve a Deus. Jesus falou: é muito difícil um rico, não porque ele tem dinheiro. Você pode ter muito dinheiro, ser milionário, mas ser do reino de Deus. Mas não está se importando com essas coisas que você tem. Às vezes você vê pessoa do mundo, irmãos. Eu já conheci muita gente do mundo, vários, não vou falar muito, mas várias pessoas do mundo, não são de Deus, que tem dinheiro que não sabe onde enfiar, mas vive uma vida simples. Porque o dinheiro não faz a cabeça da pessoa. Agora, você quer ver a pessoa que serve o mamão? Ganhou um dinheirinho, já vive. Comprou um carrinho melhorzinho, já começa a desfilar. Isso acontece muito com futebol, né? Essas meninas aí. Então, o que acontece, irmãos? É pessoa que serve a mamão. Tudo bem, irmão, você pode ter o carro zero, você pode ter a BMW, você pode ter uma Ferrari, não tem importância, Deus não é contra isso. Deus é contra você amar aquilo e priorizar aquilo, achando que aquilo te dá status. Olha, as pessoas vão olhar, o mundo olha para você. Você teria que ficar triste quando alguém olhar para você, porque você tem alguma coisa. Pô, eu não quero que você olhe por mim pelo que eu tenho. Eu quero que você olhe para mim pelo que eu sou. Então, às vezes as pessoas começam a subir um pouco na vida, a crente, irmãos, já acham que pode pisar na cabeça dos outros, humilhar os outros. Não, irmãos, você tem que ser humilde, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer. Eu não vou deixar de pregar o Evangelho, eu não vou deixar de comer comida simples. Claro, posso comer comida, agora só porque agora eu tenho dinheiro. Não, o dinheiro não pode ser mais importante do que o reino de Deus. Eu não posso deixar minhas prioridades, irmãos. Deus te deu muito dinheiro, por que Deus te deu muito dinheiro? Para você dividir esse dinheiro, ajudar. O que você sente quando você vê a igreja do Senhor? Você vê aí pregadores na África sendo mortos, pregadores. Eu estava até assistindo um filme esse final de semana sobre a vida real de um pastor que estava lá, está lá na África até hoje, ele está vivo ainda. O que ele sofreu para salvar as crianças lá, irmãos, é muito. E é um pastor meio doido, mas ele foi muito amado pelos meninos, crianças, porque lá as crianças eram sequestradas e viravam bandido ou sacrifício para satanistas. E vocês não pensem que aqui no Brasil não funciona assim. Irmão, quando nasce uma criança, a primeira coisa que você tem que fazer é o RG e o CPF da criança. Porque se sequestrar sua criança, seu filho, seu neto, e ainda não tem o documento, vai ficar muito mais fácil para tirar um documento. Que aquela criança não tem o documento ainda. Que vai ter a digitalzinha. É mais fácil de localizar. Tem pais que não cuidam. Antigamente era mais fácil, mas hoje eles estão de olho, irmão. Desaparecem muitas crianças. E quem que faz isso? Os gadu. Voltando à palavra do Senhor. Então, o perigo do senso de posse. Enquanto que acreditamos que somos donos do carro, da casa, não estaremos seguindo a prioridade do reino de Deus. Estou terminando. Lucas 18, agora 28. Aí mesmo, versículo 28. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Opa! Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Olha aí, irmãos. Ninguém, Jesus falou, ninguém, presta atenção nisso, ninguém que tenha deixado casa, amor, né? Não é sair de casa e ir embora. Vou para a rua agora, vou morar na rua, vou morar debaixo de viaduto. O amor, a casa, a mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, nesta vida, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Presta atenção, volta o outro versículo. Deixar casa, pai, mãe, esposa, não é deixar não, viu, irmãos? Não é deixar de amar, é priorizar isso mais importante do que o reino de Deus, do que a palavra de Deus. Por exemplo, se a minha esposa, quem eu amo, ela vier fazer uma proposta para mim,
aonde aquilo fere a palavra de Deus, eu não vou ficar do lado dela. Se a minha filha quiser fazer uma coisa que está fora dos princípios da palavra de Deus, eu não vou passar a mão na cabeça dela, porque ela é minha filha, porque eu amo ela. Não, em primeiro lugar, são os princípios do reino de Deus. Se tua família não quer ficar mais com você, porque agora você segue Jesus Cristo, vá com Deus. Mas eu não vou deixar de priorizar o reino de Deus para tentar agradar. Aí tem crente que usa aquele versículo, seja tolo para ganhar os tolos. Você vai ser tolo até quando? A vida inteira? De vez em quando você tem que dar alguns momentos, mas não sempre. Tem que chegar, Jesus não passava a mão na cabeça. A graça de Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, irmãos. Ela te ensina, está lá em Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. Lê lá. Ela te ensina a viver pela graça de Deus, porque se você realmente crê na graça de Deus, você tem que obedecer o que vem do reino de Deus. Então, se você acha que pastor, mas minha mãe, sim, tem que honrar pai e mãe, mas se a minha mãe, ela, por exemplo, às vezes as mães gostam de se meter na vida dos filhos casados. Então, o que o filho que é crente faz? Tem muitas pessoas que, é minha mãe, e daí que é tua mãe? Tem que honrar pai e mãe? Sim, mas agora você casou. A Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe, deixará. E unir-se-á com uma mulher se tornar são. Quem é mais importante para você? Tua esposa, tua mãe ou teu pai? Tua esposa, tua família. Mãe e pai está em segundo, continuam honrando, respeitando, mas eles não vão meter o bedelho dentro da sua casa. E se for possível, expulse eles. Expulse. Jesus deu uma na Maria. O que vocês estão me preocupando? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esses são a minha família. Oh, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí querendo falar com você. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele apontou. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Para com isso, irmão. Para de se meter na vida dos seus filhos. Problema deles, ele escolheram, ele casou, problema dele é que vai se virar. Mas meu Deus, deixa. Mas trata problema dele. Você não tem que se meter, não tem que pagar a conta de seus filhos. Não tem que pagar a conta deles. Eles têm que se virar, eles não são quadrados. Se buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Você acha que uma pessoa dessa vai buscar o reino de Deus, irmãos? Você fazendo as coisas que não é mais da sua função de fazer? Criança, enquanto é criança você cuida, depois que virou adolescente, irmão, a primeira coisa que você tem que treinar ele para sair da tua casa. Vai morar sozinho. Fica morando na tua casa, fica dependendo da sua casa. Sai fora. Jesus não quer isso com a gente não, irmãos. Sai. Deus chamou Abraão, falou, sai da tua parentela. Jesus chamou Moisés, sai do teu parente. Jesus foi chamando, falou, sai do meio, que esse povo, parente, é bom, bem longe. Fique com a sua família, fica com aqueles que é da tua casa, teus filhos, cuide do teu filho. Você não pode ter tempo para essas coisas. Por isso que o Senhor diz, aquele que não deixa pai, mãe, esposa. Quando é esposa? Quando ela quer fazer as coisas fora da palavra. O marido também. Eu não vou compactuar com coisa errada do marido, irmão. Eu não vou compactuar. Eu não vou, você quer fazer, você faz, mas meu marido é incrédulo, problema dele, eu não vou. Mas ele me mata, morre, irmãos, mas você vai para o céu. Agora, se você continuar fazendo a vontade do seu marido e contra o reino de Deus, você vai perder a sua salvação. Porque o que é mais importante para você? A vontade do seu marido. Mas ele é minha família, sim, é tua família, mas amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro é Deus. Primeiro é o reino de Deus. E por que ele não está dentro da igreja ainda? A mulher ganha o marido sem palavras. Tem alguma coisa, irmã, que ele não está aqui dentro ainda? Será que você não está priorizando outras coisas ao invés do reino de Deus? O que é mais importante para você? Vou terminar. Se suas prioridades é ter boas coisas, e para isso trabalha dia e noite, você até pode conquistar.
porém você deixará de desfrutar a plenitude do reino de Deus aqui na terra e também lá no céu. Tem gente que trabalha para ter as coisas. Você pode até conquistar, irmãos, mas você vai desperdiçar o reino de Deus. Você vai desperdiçar a vida que Deus te deu. Priorize o reino de Deus que você terá o melhor da terra. Só para terminar, Isaías 1,19. Eu sempre falo esse versículo, mas prego pouco ele. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. A prioridade é invertida, irmãos. A prioridade não é essa terra. A prioridade é o reino de Deus. Agora, eu sei que muitos têm dificuldade de entender isso. Mas aí eu volto a dizer o que eu falei no começo. Só vai conseguir aquele que tiver um lugar secreto, aquele que estiver disposto realmente a entregar sua vida para Jesus, se arrepender dos seus pecados, buscar o Espírito Santo, porque é Ele que te convence, não sou eu. Eu não tenho poder de convencer você, só o Espírito Santo. O que eu preguei hoje está escrito. Jesus, quando ele enfrentou o diabo, ele disse, está escrito. Às vezes as minhas vontades não são as vontades daquilo que está escrito, mas eu tenho que chorar, eu tenho que ajoelhar, eu tenho que sentir dor dentro de mim, falando, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque está escrito. O que está escrito é a verdade. E se eu estou na verdade, por isso que Jesus falou, se você não deixar, irmãos, este mundo, você não vai entrar no reino de Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém.